Olá, bem-vindas ao Positividade, um podcast da Áurea. Eu sou Olga e tenho muito prazer de conduzir esse papo que vai além da dermatologia. A gente reúne pautas importantes para o universo feminino para que as nossas trocas multipliquem ainda mais o nosso conhecimento, a nossa autonomia. E hoje nós vamos aqui falar sobre protagonizar a nossa história. Nós vamos falar sobre empoderamento feminino. Nós vamos partir, dessa conversa agora com a doutora Rebeca Sobral, que é uma das médicas que está aqui com a gente. E a nossa convidada, a minha convidada e da Rebeca, é a Ieda Nunes, que já está aqui do lado. Uma história, gente, inspiradora. Preparem-se aí que vem muito conteúdo bom, hein? No episódio de hoje nós vamos falar sobre o que significa ser protagonista de si nessa atualidade. Qual é o papel da mulher agora, o empoderamento feminino e o que significa ser protagonista de si. Rebeca Sobral é médica há mais de 15 anos, né, Rebeca? Com uma experiência muito grande, totalmente dedicada à estética, a estética médica com responsabilidade. Em todos esses anos, ela percebeu a importância desse empoderamento feminino através da beleza, da autoestima. Daí a nossa ideia de convidar uma mulher também muito inspiradora para conversar com a gente, que é a Ieda. A Ieda é jornalista, empresária, diretora de comunicação da Dui Content, responsável pelas revistas Viver Vitória, Anuário Educar, Alpha Fitness. Eu não vou falar todas porque são muitas e diversas outras publicações para empresas. Uma vida profissional muito ativa. Ela é coach também de mães, viu? Aproveitando o momento, compartilhar ideias. Então estejam à vontade para entrar nessa roda de bate-papo. Rebeca, faça as honras da casa. Desde o momento que a gente conversou, me inspirou muito, E eu tenho certeza que ela tem muito para dividir com a gente. Eu que agradeço o convite. Falar sobre temas do universo feminino é sempre uma delícia. Sempre uma delícia. E Rebeca, eu acho que você se depara muito com essas questões, As mulheres que te procuram, às vezes com uma ideia um pouco equivocada também dessas possibilidades de correção e de melhoramento da nossa aparência de uma forma sutil, delicada, sem exageros, e às vezes chegam numa situação um pouco fragilizada e você entra também com essa outra parte dessa confiança que é tão necessária na vida de qualquer mulher, né, Rebeca? Exatamente. Na verdade, falando do empoderamento em si, muitas vezes esse termo é tão tirado do contexto, por alguns viés, e isso é uma pena, porque na verdade a gente sabe o quão é importante a mulher ser dona do seu próprio destino e das suas decisões, inclusive de se tratar ou não. É um direito de cada uma de nós, E isso é nos dado por esse empoderamento. Escolher como você quer envelhecer, como que você quer se mostrar na sociedade, como você quer estar representada, isso tudo é um direito nosso, E o empoderamento... Comunicar a sua essência através, sim, da sua aparência, porque não é um conjunto de coisas que diz um pouco sobre nós, Exatamente. E daí você, com esse seu histórico, tão jovem, com tantos projetos em curso e ainda mais esse de ser coach de mães. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, a trajetória é um pouquinho longa, mas eu gosto... Essa palavra empreendedorismo e empoderamento, elas andam para mim juntas. E já pegando o gancho da comunicação, como foi importante as redes sociais? Como foi importante, o Instagram para empoderar tantas mulheres? Eu digo que fortalecer, dar voz, Isso. Então, assim, a rede social ela veio para dar voz para as mulheres a abrirem seus negócios, a aprenderem com tantas mulheres, outros assuntos, a poderem também ensinar. Então veio de uma maneira, eu acho assim, muito importante para fortalecer. E o empreendedorismo, o empoderamento comigo, assim, para mim está totalmente ligada à luta contra a desigualdade de gênero. E toda a minha trajetória como empresária, como mulher, eu digo que a gente luta, mas trabalhando, se especializando contra essa desigualdade de gênero. Voltando para a trajetória, hoje eu tenho a minha editora, mas eu não tinha antigamente. Então, um dos meus primeiros trabalhos como editora de uma revista foi uma revista automobilística.
Então eu passei por isso. Você teve que trabalhar dobrado. Eu tive que trabalhar dobrado. Eu participei. No futebol e com carros. Aí imagina, eu era muito nova na época, eu tinha 26 anos. Eu fui editora de uma revista automobilística. Eu sentei na mesa com 5, 6, 7 homens e eu só de mulher. Ah, que ótimo. Então, na primeira reunião, ninguém me olhava. Na segunda, também não. Na terceira, opa, que ela tem voz. Mas é um desgaste, uma força muito grande esforço, né, que a gente precisa fazer. Mas eu mostrei que ali eu tinha habilidade, eu tinha competência e eu tinha argumentos, ideias para fazer, para dar a minha voz. E a partir dali, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, muitos deles começaram a me procurar, né, para pedir opinião, lançamos o projeto, mas foi muito difícil no início, apenas por ser mulher. Eu imagino. Porque, inclusive dentro da dermatologia também, eu acho que você deve dialogar muito com as mulheres que você atende, sobre isso, não é só mostrar-se através da sua aparência, do seu conteúdo, da sua capacidade produtiva, da sua capacidade empreendedora, e eu acho que é um conjunto que dá muito certo, porque uma mulher bonita é uma mulher bonita e ponto. Agora uma mulher com conteúdo, com competência e com delicadeza, inclusive para ser notada numa reunião majoritariamente masculina, tem o seu valor. Eu acho que aí sim é um valor que a gente carrega para casa com uma sensação muito melhor do que simplesmente alguém olhar para a nossa aparência física e fazer um fio-fio ou coisa do tipo. Não é o fio-fio que nós queremos, é reconhecimento pela nossa capacidade laboral também. Laboral e outras tantas, né? É verdade. Na verdade, isso tudo, Olga, passa pela questão da mensagem facial. É aí que a gente chega na questão da representatividade do que a gente é. Nós temos mensagens na nossa face e muitas vezes essa mensagem não é compatível com o que você sente, com o que você pensa e com o que você quer representar. Então, na verdade, é aí que a estética médica entra. Ela pega ali aquela sua aparência e faz um bem bolado. Exatamente, porque aquilo bem feito de forma sutil vai representar exatamente o que você é e a sua competência. E aí a gente trabalha essa mensagem facial, né? E a gente sabe que a beleza está diretamente ligada ao empoderamento, né? Porque o que é belo chama atenção, resplandece, reluz e dá voz, dá poder. Sim. A beleza dá poder, porque ela mexe com as pessoas, ela mexe com os sentimentos, ela mexe com a emoção. Então, na verdade, tudo está muito conectado. Né? Como vocês acreditam, gente, que a mídia, né, como você falou aí, as redes sociais, para quem sabe fazer uma utilização correta das redes sociais, ela aproximou muitos projetos e muitas pessoas e, sobretudo, aproximou muitos movimentos femininos. Eu acho isso muito enriquecedor. Você vê que o que acontece com uma mulher reverbera para muitas outras e a gente consegue trazer para a pauta assuntos extremamente importantes que uma mulher não faria sozinha, mas que muitas juntas a gente está conseguindo reverter e garantir uma posição de maior destaque para o trabalho que as mulheres fazem. Deu voz, né? Deu voz. Deu ainda mais voz. Para que nós mulheres, a gente se inspire e a gente inspire outras mulheres também. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado, né, de como isso tudo está acontecendo, principalmente em relação, agora eu falo muito da minha área, na edição da imagem. Na revista mesmo a gente tem trabalhado uma coisa que não é. Que não é. Então, assim, às vezes uma fonte manda uma foto. A gente trabalha a edição da foto o mínimo. A gente não pode trabalhar muito, não quero mudar aquela imagem, né? Claro que existe um tratamento na capa, mas a gente tem muito cuidado com isso. Eu acho que hoje nós precisamos ter muito cuidado com a edição, com os filtros, porque muitas vezes não, na maioria delas, o Instagram está aí, mas existe uma vida por trás do Instagram. Então é isso que a gente precisa ter muito cuidado.
É uma vitrine. Muitas vezes tem uma edição muito grande, uma vida editada, bonita. Mas aquela mulher linda, ela também chora, ela fica triste, ela sofre. Ela tem os seus desafios. Ela tem os seus desafios, né? Então a gente tem que ter mesmo. cuidado com isso. E ao mesmo tempo, a gente precisa falar sobre essa educação dessa mídia. A gente pode consumir tudo isso, mas a gente precisa ter o olhar crítico. Exatamente. Olhar, filtrar, filtrar. Exatamente. Exatamente. Então, filtrar aquilo e ver a minha vida é assim, olhar e ter esse olhar crítico. Isso. Então, eu acho que é muito por esse caminho. Na verdade, essa é uma pauta que está muito em alta, e inclusive as próprias mídias sociais, essas empresas de redes sociais, elas estão se atentando a isso, né? Porque é uma questão de saúde mental, e a gente precisa ter responsabilidade. Por isso que aqui na clínica a gente sempre fala, a gente vai tratar a sua pele, porque você não precisa de filtro. Perfeito, você tem que mostrar a sua pele de forma natural, e é tão bacana porque as pessoas constroem essa imagem, essa autoimagem, né? Se identificando ali, cuidando de pontos específicos que realçam a beleza, e elas mesmas chegam à conclusão de que elas não precisam daquilo, né? E elas até não se identificam mais com filtro. A gente também tem visto esse movimento. Sim, fica com a cara de boneca, de cera. Muda a expressão, né? Muda. Um filtrinho solar com base diariamente já resolve. Já resolve. Um skincare bem feito diariamente. Gente, uma pele hidratada. Não tem igual. Mas é um exercício diário que a gente precisa fazer. Hidratada com creminhos hidratantes e com água. E com água. Uma alimentação, né? É verdade. Na verdade, o bem-estar e passa por tudo isso. Por uma alimentação, atividade física, a gente sabe hoje em dia, com várias pesquisas, uma até que saiu recentemente, que ela é um excelente antioxidante. Exato. Ela melhora os processos oxidativos, inclusive é muito bom para a pele, né? Então, buscar ter hábitos de vida saudáveis, tudo isso faz você ficar mais bonito. E um exemplo de filme que eu assisti antes até, né, de receber o convite, Feios. É um filme que está no Netflix. Pronto, Fala, muito legal por sinal, fala de, futurista e tal, mas das meninas e meninos que quando chegam aos 16 anos podem ser perfeitos. Eles passam por uma transformação, é como se entrassem em uma cápsula e eles saíssem com o filtro do Instagram. Nossa. Então, é um filme impactante, muito bacana e que faz uma crítica também. E aí... Como Barbie, mais ou menos, lembra? Isso! E aí, uma das amigas, ela resolve fugir, ela não quer. Só que a amiga quer muito ser perfeita. Mas ela também quer muito a amizade da amiga. E ela foi atrás dessa amiga que não quer ser perfeita. Eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas é um filme muito bacana que faz uma análise sobre essa mudança, né? Sobre o filtro. Então, fica a dica. Eu acho legal isso, porque tudo está caminhando nessa direção, felizmente, né? Por mais que ainda tenha uma utilização que está fazendo um serviço muito grande por esse padrão inatingível, que vai causando frustrações nas pessoas, depressão, ansiedade, gastos desnecessários, mal orientados, enfim. Mas, por outro lado, a gente vendo esses filmes, lendo alguns livros e compartilhando ideias como a gente está compartilhando aqui, a gente tem produções que fazem a gente refletir, uma virada de chave para deixar a gente um pouco mais à vontade na própria pele, né? Com certeza, com certeza. E Olga, eu atendo há muitos anos, né? Já tem mais de 17 anos que eu atendo estética e eu já ouvi e vi muitas histórias, né? E aqui na Áurea, há um pouco tempo atrás, eu conheci uma história de uma mulher de meia idade que se separou, né? O marido a deixou e ela disse que quando tudo finalizou, ela se olhou no espelho e ela falou: quem sou eu? Eu não me reconheço. E ela estava muito triste e ela veio aqui e me procurou. E a gente tratou ela deu um depoimento lindíssimo, falando, eu consigo me enxergar. E ela também ouvia muitas críticas das outras pessoas, né? De pessoas da cidade, do interior, falando assim: ele te deixou porque você não se cuida, você não passa nenhum batom. Ainda né? imputam uma culpa que não ainda dela, coloca a culpa na mulher. Exatamente. Então ela Mas isso vem de uma sociedade, um patriarcado, né? Exatamente. Então, uma sociedade machista que a culpa para todo mundo é na mulher. Exatamente, porque todo mundo tem que ser do mesmo, não tem que ter o mesmo padrão, né? E foi muito bonita a história dela. E ela
relatou exatamente isso. Quando ela terminou o tratamento, eu me sinto hoje empoderada, porque eu olho no espelho e eu me sinto bem. Então isso é muito bacana, né? A gente ouve muitas histórias sobre isso e só reforça a importância que a gente tem, que a gente vê, né, da questão da mulher ser protagonista da sua vida, do seu envelhecimento, e estar compatível com o que ela quer representar, né? E o empoderamento, assim, para mim, eu acho que vem disso aí, desse lugar, né? Da gente dar lugar de fala para outras mulheres, da gente trazer elas como protagonista das suas vidas, que quando você fez isso, você trouxe ela para ser protagonista da vida dela. Que com certeza ela passou muitos anos deixando que o marido, quem quiser seja protagonista da vida dela. Então ela assumiu, peraí que essa vida é minha. E aí tem uma camada que pensa exatamente o contrário. As mulheres são adversárias, elas disputam, elas estão querendo tal pessoa ou tal cargo, ao passo que a colaboratividade entre mulheres reforça inclusive a individualidade de cada uma, né? É muito impressionante isso. Eu queria saber uma definição de vocês, assim, do empoderamento feminino e como que isso se aplica, né, na vida de vocês, quais foram as experiências que moldaram essa definição do empoderamento de vocês. Eu até falei isso no início, eu acho que a questão da desigualdade de gênero é muito forte na minha vida, né? Então, desde o início da minha carreira, eu tive que me impor dentro de reuniões. Eu acho que está muito linkado a isso, junto com fortalecimento de mulheres. Então, acho que os dois caminham bem juntos, né? A desigualdade e o fortalecimento. Quando a gente leva uma fala, uma palestra para algum lugar, a gente está levando o nosso conhecimento. Eu palestrei em uma escola pública para 400 mulheres, né, em vulnerabilidade, que vem de uma realidade completamente diferente. Eu palestrei falando de empoderamento e falando também de empreendedorismo. Então, mulheres que sabiam fazer trança, mas não sabiam mexer no Instagram. Então, fui ensinar elas a isso. Elas saíram tão felizes, tão agradecidas, né? Então, empoderamento, para mim é isso, né? Ajudar e apoiar outras mulheres a se enxergarem, consumir produtos de mulheres, as comidinhas que uma faz, a roupa que a outra está fazendo, o cabelo, a maquiagem, autoras, mulheres, escritoras, porque por muitos anos, inclusive lá atrás, as mulheres escritoras não assinavam os livros porque as mulheres não podiam, né? Não podiam. Então é muito engraçado assim como a gente desmerece a luta de mulheres importantíssimas ao longo da nossa história. A gente desmerece com um comportamento inadequado de fazer julgamentos e apontar outras mulheres, ao passo que nós poderíamos nos aproximar, fortalecer o negócio umas das outras, né? E continuar essa batalha que vem de muitos anos para cá para conseguirmos chegar até onde. E uma coisa importante, Olga, é que a gente sabe que hoje em dia que existem uma grande maioria de lares que são comandados por mulheres, né? As mulheres que cuidam da casa, que são provedoras. 50,8%. Olha, é uma quantidade muito grande. E vou te dizer uma coisa, pessoalmente falando de mim, eu sou uma dessas mulheres, né? Eu me sinto uma mulher empoderada, eu sou protagonista da minha vida, né? Eu escolhi o caminho que eu queria seguir e consegui fazer por meio do meu trabalho, do meu network, da minha convivência, da minha capacidade de produzir, né? Então eu com esse poder eu consegui mudar a minha vida e hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz porque eu sinto que eu faço o que eu quero, né? E é tão interessante que muitas mulheres possam viver isso, né? Que elas possam escolher o que querem fazer e aonde querem ir por vontade própria, né? Filhas, e não porque elas precisam ficar, né? E você falou isso uma vez, eu ouvi no meu psicólogo que ele falou isso, Rebeca, você já refletiu o quanto essas suas atitudes e o quanto a mudança da vida que você trouxe para suas filhas impacta nelas como mulheres, né? Porque você está dando um exemplo para elas, né? Então isso é muito importante. Assim como a minha história também se conecta com a sua, porque a minha mãe, há 30 anos atrás, ela separou do meu pai.
Só que era 30 anos atrás, eu era uma mulher As mulheres divorciada, sofriam, separada. mas não se separavam. Eu na porque escola, o Estado imagine, há 30 anos, mais de 30 anos, muito mais de 30 anos, assim, 35 anos, mais ou menos. Quer dizer, eu era filha de uma mãe separada, e na escola eu era chamada assim, né? E a coragem dela em separar há 30 anos. É muito né? grande. Então, o empoderamento na minha vida começou a partir daí. Quando ela teve a coragem, eu ver minha mãe tendo coragem de dizer não. Eu não quero viver esse relacionamento abusivo. Exato. Eu não quero. Gente, eu vou tomar conta da minha vida. E quando a gente então, fala em relacionamento, quando a gente fala em relacionamento abusivo, nem vamos chegar aos extremos, não. Às vezes uma pressão psicológica mesmo, uma pessoa que não te deixa alçar voos nos seus projetos pessoais. E é muito importante você estar do lado de alguém, só faz sentido, na verdade, quando essa pessoa te traz pra cima, né? É Acredita nos seus sonhos, colabora com os seus sonhos. Não é assim que normalmente as mulheres fazem com seus respectivos companheiros? Por que não o contrário? Quantas mulheres casam e o marido, não, minha querida, você não precisa trabalhar, eu vou te bancar. Até o momento que ele vira a esquina e muda de ideia, né? E deixa a mulher desamparada e ela precisa não mais é uma vez. Precisar, né? É sobre você, é sobre se realizar. Exatamente. Mas eu me vi na sua paciente, quando ela fala, tomou esse susto, eu tomei esse susto há meses atrás, né? Então, não, agora eu preciso tomar conta da minha vida, porque era só focada. Trabalho, lançamentos, tantas revistas, e filho, e casa, e todo esse contexto. Então, peraí, peguei a minha vida. Segurei ela e ninguém vai tomar ela de vamos emagrecer. E eu tomei essa decisão em dezembro, véspera das festas. O mundo olhava pra mim e falava, no mês mais difícil, como você vai fazer isso? Vai iniciar um processo agora, né, de uma compulsão alimentar, eu vi de questões, né? Falei, agora que eu vou, porque sempre vai ter um motivo para não. A gente tem e a gente muda realmente, né? Vira a chave, né? Virei a chave. Virou a chave. A gente tem os escapes, né? Quando algo não vai bem, você não se depara mesmo com a situação no intuito de resolvê-la, você vai compensar de alguma forma, numa compulsão alimentar. Exato. Eu queria minha pele, então eu estou me olhando de uma maneira, mas parece que quer cuidar mais ainda. E eu agora estou me olhando em cada detalhe. Cada vez você quer mais, né? Porque você sabe que você sempre pode bem, melhorar mais. Eu queria saber que estratégias da sua parte, Rebeca, seria interessante das mulheres que estão nos acompanhando, né, para que a beleza fosse mais inclusiva também e alcançasse mais as pessoas, porque os 5 minutos que você para tocar a sua pele, para se olhar cuidadosamente, para se cuidar, para tirar os seus 5 minutinhos de diário, ele pode custar o que você puder com aquilo ali, entendeu? Não precisa ser os tubos também. A gente tem que viver dentro de uma realidade. Então eu acho que a beleza, nesse sentido, ela precisa também alcançar mais pessoas e ser um pouco mais inclusiva. Eu acho a sua fala perfeita. Na verdade, existe essa questão, né, dos tratamentos estéticos e da beleza e do rejuvenescimento. Não se trata de rejuvenescimento. Não se trata disso. Não se trata de rejuvenescer. Se trata de estar bem na sua própria pele e na sua própria idade. Né? Você falou, ter rugas. Gente, as rugas contam a nossa história, elas trazem, eu consigo enxergar isso, né? De tanto que eu estimulei essa minha visão, eu consigo ver beleza nisso, né? A gente vê beleza. Agora, o que é importante? É você estar no controle desse processo. A gente também não vai deixar acontecer de qualquer jeito, né? Você pode muito bem deixar uma ruga ou uma outra coisa, mas fazer parte daquilo ali, né? Não deixar envelhecer de qualquer jeito. E muitas vezes, algumas pessoas geneticamente têm um processo de envelhecimento mais acelerado, algumas outras são beneficiadas geneticamente, né? E a gente pode estar no controle disso aí. A genética não me ajudou com isso aqui, então eu vou dar um retoque nisso aqui. Não é que você tem 50 anos e vai parecer ter 30. Você vai parecer ter os seus 50 anos plena. Exatamente. Então não se trata de rejuvenescer, se trata de estar bem na própria pele, né? Bom, essa sororidade também que existe entre nós mulheres é algo muito interessante. Eu queria exaltar minha mãe, tá? Porque minha mãe é uma mulher que faz muita diferença na minha vida.
quando eu decidi me separar, ela falou assim, minha filha, pode se separar, eu não vou te deixar na mão. E minha mãe... Porque eu precisava de uma rede de apoio. Minha mãe é essa rede de apoio, né? Eu acho que se não fosse por ela ia ser muito mais difícil. E ela me ajudou e ela cumpre a palavra dela fielmente. E isso me deixa muito feliz, assim. E eu me sinto muito amada por isso. Talvez você nem recorra, nem precise recorrer, mas só o fato de você saber se eu precisar de alguma coisa, porque às vezes você está numa reunião, seu filho está lá na escola e não tem como. E agora? Então, com o telefonema. Então, assim, é muito legal, assim, eu aprendi a valorizar muito isso, por isso que as rodas de conversa para mim são sempre tão produtivas e eu gosto muito de estar aí, né? A experiência de vida de uma mulher é muito inspiradora para outras, as estratégias, né, o que a gente inventou para sair de determinada situação pode ajudar outras também. Uma palavra, um exemplo, pode ajudar tantas outras mulheres, né? Com a nossa experiência, com a nossa vivência. Então eu acho que essa conexão, isso aqui que acontece, isso aqui é mágico. Porque você fala uma coisa como se eu tivesse, parece que é pra mim, né? Minha mãe também tem essa característica, sempre me apoiou de todos os momentos. E eu olho pro lado, tem outras tantas mulheres, né? Seja amiga pra dar um suporte, né? Com os filhos. É verdade. Isso é tão importante, esse apoio. E dentro de cada área, a gente tem uma função, né? Na minha função como comunicadora, sócia de uma editora, com diversos títulos de revista, a gente busca também a diversidade, né? Trazer e hoje a gente consegue enxergar também isso, diferente de 30 anos atrás, que existia o culto do corpo perfeito que existe hoje, mas era muito pior, né? Tinha que ser porque as empresas inclusive escolhiam aquele padrão. E hoje não, hoje você vê em passarelas corpos de todas as maneiras, idades das mais variadas, e agradando super. Pensar que eu pintei meu cabelo pra ser Paquita. Aí. Quando eu tinha 12 anos, 15 já, eu chorei porque eu queria ser Paquita. Mas eu tinha um cabelo dessa cor. Você imagina, né? O que essa história das Paquitas não fez com quem jamais poderia pintar o cabelo de loiro. Porque o cabelo era de outra etnia, o cabelo não segurava aquilo ali. Como é que a criança realiza um sonho desse? A gente precisa pensar de forma mais inclusiva sempre. Com certeza. Sempre. E através, né, da comunicação, que tem um grande poder na mão, a mídia, é importante a gente estar trazendo a diversidade. É importante as campanhas publicitárias fazerem esse papel, né? Então, sempre quando a gente chega um anúncio, a gente avalia, a gente se comunica com o anunciante. Quando acha que algo não está, a gente, olha, poderia ser dessa maneira, será que dá para refazer? Precisa ter essa diversidade. Sem ser greenwashing, né? Também. Não, é claro. Porque muitas vezes a pessoa, porque o mercado está tendendo por aí, ele atende a essa necessidade meramente para ganhar credibilidade. Eu acho que isso exatamente. Mas já tem muitas empresas que hoje já têm esse olhar e é muito bonito ver, diferente de anos atrás, né? Agora, isso. Tem muita gente trabalhando com esse pacto global que é maravilhoso e eu acho que o mundo só vai corrigir minimamente se a gente adotar essas práticas, não só com os funcionários das empresas, mas como com o meio ambiente, respeitar os nossos recursos naturais também, não degradarmos tanto. Inclusive na dermatologia se fala muito em regeneração, né? Demais. Tratamentos regenerativos, exatamente. Não é isso? Isso tem crescido muito e vai ser o futuro, né, da medicina. O caminho é esse, é você regenerar, deixar funcionar melhor, resgatar o funcionamento. E estimular o seu próprio corpo. Exatamente. Porque, claro, antigamente, uma mulher primeiro que eram muito mais donas de casa, né? As profissões eram deixadas em segundo plano, né? E acabam que num momento dado, onde essas mulheres deixaram as suas carreiras para segundo plano e os maridos a deixaram por uma razão qualquer, elas, né, vivem como infelizes, com restrições,
problemas financeiros, ou às vezes sustentam uma relação meramente por questões financeiras. Por questões sociais, Sociais. Então, dependência, seja financeira, emocional, de qualquer natureza, não é bom para ninguém. E é muito gostoso, independente de você precisar ou não, sermos produtivas, né? Sim. Vivermos da nossa produtividade, do que a gente se propôs a vir aqui para fazer uma diferença nesse mundo, é muito gostoso. É verdade, né? E aí vem para a questão da autoestima, né? Porque quando você tem uma boa autoestima, você se sente aceito, se sente incluído, faz parte do processo, faz você se sentir melhor, faz você se relacionar muito melhor com seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos, e aí as coisas vão se conectando, né? A autoestima é exatamente isso. É você viver em harmonia com as pessoas, né? Eu queria te perguntar sobre essa sua outra atividade, que é de coach de mães, né? Você é mãe de primeira viagem, como é que você resolveu? Então, eu tenho uma filha de 12 anos e a revista Meu Bebê, que é uma revista voltada, né, para maternidade, no área do CA, então eu sempre entrevistei muitas educadoras, né, psicólogas, e é um tema que eu amo também. Então, eu comecei assim a organizar encontros, palestras, e aí deu vontade de aprimorar um pouquinho mais. E a vontade de escutar mulheres e ajudar mulheres, né? Com o meu exemplo e com o exemplo das minhas amigas e parceiras. Eu acho que esse foi o impulsionador. E eu faço isso até hoje. Então, seja numa palestra, seja num encontro, seja utilizando as minhas mídias para ajudar outras mulheres empreendedoras. Eu tenho alguns portais, sites por conta das revistas, e eu faço muito isso. Manda um texto do seu negócio para a gente publicar. Apoio. Eu fiz isso ontem, até uma amiga abriu uma empresa de turismo. Estava parada há muito tempo por conta da filha pequena. Ela, não, agora eu vou voltar. Eu, volta, me manda um texto pra gente. Ela, muito obrigada. Então eu acho que tudo isso, coach, vem da palavra união e de impulsionar outras mulheres. Tem muitas mulheres hoje, e eu digo da minha rede, né, de amigas também, que vivem para os filhos, mas tem ali dentro, eu queria voltar a trabalhar, eu quero voltar a fazer, bora, vamos sentar aqui e vamos conversar, o que a gente precisa? Então, assim, tem esse movimento na minha vida, é muito forte, muito intenso. Eu uso isso através das páginas da revista, dando espaço para mulheres colocarem os seus negócios também, independente da parte comercial. O portal tem feito muito isso. Eu criei para isso, né? Seja psicóloga, pequenas empresárias, né? Hoje o WhatsApp é muito bom para isso, tem uns grupos, né? Isso. Então é isso, é a gente apoiar. Eu acho que isso é muito importante. Eu faço muito isso nas minhas redes sociais. Eu sempre encorajo as mulheres a se cuidarem. Esses dias eu fui num evento e foi apresentado um trabalho que eu achei super interessante, que ele mostra que apenas 4% da população mundial realiza procedimentos estéticos. É uma quantidade ainda muito pequena. Por isso, 4%. Eu também fiquei chocada. Apenas 4%. Por isso que é um mercado que eles investem muito, porque ele ainda vai crescer muito, né? E sabe o que é que eu percebo? Porque eu recebo muita mensagem no direct do Instagram, né? Algumas mulheres me mandam mensagem e eu percebo que muitas delas acham que elas não merecem se tratar, porque elas acham que elas não têm capacidade ou que elas não podem, né? E na verdade eu trabalho muito essa questão. Vocês podem, vocês também têm direito. Não é tão difícil assim, né? Então, assim, porque a gente sabe que você fazer essa gestão do processo de envelhecimento faz você estar bem em cada período da sua vida. E isso é muito importante, porque entra naquele ciclo da autoestima, sim, da convivência, de aceitar novos desafios. Então, assim, eu queria dizer, né, que cada uma de vocês pode sim se cuidar, vocês devem assumir esse controle, né, porque ele é de vocês. É verdade. E dessa maneira impulsiona a gente a buscar, né, a se colocar de outra maneira, né, perante ao trabalho. A gente se sente melhor, mais feliz, né? Eu tô falando isso pelo meu momento, sim, com tantos quilos a menos, o meu rosto tá diferente, né? E aí eu tô me cuidando mais, né? Você eu tô nessa autoimagem. É isso, eu tô gostando mais da minha autoimagem, vou fazer 40 anos em fevereiro. Uau! Verdade linda! E aí eu tô ainda mais com esse alupinha, né? Querendo cuidar mais e ficar bem, né? Então também se impulsiona, né?
Com certeza. Muito importante. Não tenho a menor dúvida. E aí a gente quer impulsionar outras mulheres, exatamente. Mulheres inspiram mulheres. Esse deve ser o nosso ponto de partida. Cada uma de nós, né, a gente pode ajudar outra mulher. Cada uma de nós temos conhecimentos e tem uma outra mulher ali que não sabe o que a gente sabe. Então, se a gente tem esse olhar que a gente pode ensinar essa mulher a cuidar da pele, né? Tem um produto tal que você pode usar. Enquanto comunicadoras, né, a gente pode estar instruindo a mulher que faz a coxinha, que faz a trança, como divulgar um bordado. Tô falando de um exemplo até dessa palestra que eu dei, que tinham meninas, mulheres, mães que faziam diversas coisas. Então, eu faço uma coxinha deliciosa, como é que eu posso estar divulgando no Instagram? Então, você ensinar a fazer, como a gente sabe, a gente não é simples, mas para a outra não é. Abrir né? o universo. Abrir o universo. Às vezes, da situação difícil em que uma pessoa se encontra, o mundo dela vai fechando e ela começa a desanimar. E achar que nunca é capaz, né? Que não vai ver possibilidade. Sentir medo. Exato, é você plantar ali uma sementinha para a pessoa abrir. Se a gente come o docinho e divulga esse docinho no Instagram, já vai para tantas pessoas, então a gente pode fazer isso todos os dias. Exatamente. A gente pode indicar isso no grupinho de amigas com 10 ou com 1000, como temos grupos hoje, né? Nas mídias, para quem tem. Quem não tem pode fazer isso de diversas maneiras. Independente de você precisar ou não, eu acho que você vê que as crianças, né? Quantos movimentos de escola. Eu me lembro dos meus filhos pequenos fazerem umas pulseirinhas com umas tirinhas assim de plástico que vai amarrando, fazendo tipo um macramê. E levava para vender, voltava com R$1, R$2, aquilo estava o máximo. Ou fazer brigadeiro para vender na escola. Então, esse empreendedorismo, ele já tá na gente. E as nossas histórias inspiram os nossos filhos, né? Eu sempre conto algumas histórias minhas, e aí eu falei para minha filha que eu vendia uns docinhos na escola. E eu juntava aquele dinheirinho para comprar uma roupa, comprar alguma coisa que eu queria mais, né? E aí ela chegou para mim e falou, eu quero desenhar uma marca, eu quero desenhar uns vestidos e você pode fazer uma marca? Do nada ela veio com isso, ela tem 12 anos, eu falei, bora, como é que você quer? Então, é ouvir, né? Empoderar as crianças desde cedo. E minha filha pegou meu celular e entrou num aplicativo para ranquear algumas coisas. Ela entrou, vou ranquear as princesas da Disney. E aí apareceu a Branca de Neve. Eu falei, nossa, que clássico, né? Eu acho que tem que ir lá pra cima. Ela, como? Nada disso, ela não faz nada no filme. Ela fica o tempo inteiro esperando um beijo. Aí eu fiquei assim, chocada. Eu falei, essa menina entendeu tudo. Eu passei o almoço em êxtase. Gente, eu ganhei o meu prêmio. Perfeito. Aí ela pegou e botou a Branca de Neve em 8º. Eu fiquei assim, eu encostei. Tô chocada. Você teve alguma experiência marcante, Eda, nessas suas rodas de conversa, assim, com mulheres que precisavam desse apoio e a partir desses encontros a coisa aconteceu? Nossa, tive sim. Teve esse encontro até com essas mulheres que eu falei dessa escola, e ela tinha perdido o marido há 2 meses. Foi bem recente, de uma maneira triste, Bruxa, né? E aí ela estava sem trabalhar, ela não sabe, estava um pouco perdida. Só que ela fazia trança, lindamente, me mostrou um monte de trança. Foi aí que eu ensinei a ela a fazer o Instagram. E ela fez o Instagram dela, publicou as fotos, eu ensinei ela a fazer o destaque, como postar nos stories, e eu fui acompanhando esse processo. E ela conseguiu muitas clientes por conta disso. Então, por conta de um acolhimento, de uma palavra, de um momento que ela nem esperava que ia ser tão bom, hoje ela conseguiu se profissionalizar, ela até foi pro Sebrae, fez alguns cursos, e ela tem o Sebrae negócio é incrível, dela. né? Com outras vizinhas, parceiras que também fazem trança. Bom, meninas, partindo do princípio de que mulheres inspiram mulheres, colaboram com mulheres, consomem de outras mulheres, fortalecem outras mulheres, a gente já está chegando ao final, porque se deixar a gente não para. Eu queria saber de vocês, assim, um recadinho final para as mulheres que estão nos acompanhando, só precisando daquela palavra amiga para não desistir, seguir em frente e saber que não está sozinha. Busque apoio, estude, não desista dos seus sonhos. A gente precisa se cuidar, se amar, pegar aquela lupinha e se olhar, se abraçar
e em busca da sua felicidade, porque é sobre nós, é a nossa vida, né? Nos colocar na agenda e focar nessa mulher linda, maravilhosa, perfeita que você é, que nós somos. Esse abraço. A gente ficou muito feliz de você ter aceito o convite, né? Eu que fiquei muito. Incrível. Eu que agradeço. Que mulher bela. Eu que agradeço, gente. Vocês são incríveis. Multifacetada. É verdade. Pois então, Rebeca, suas considerações, então, sobre tudo que nós conversamos aqui, né? Sobre como a sua área de atuação, que é a dermatologia estética, pode ajudar essas mulheres também a confiar mais no seu taco, né? A confiar mais, a ter mais autoamor e autoconfiança. Eu acho que o que eu queria deixar de verdade era que cada mulher entendesse que ela é capaz, né? Que ela pode. Muitas vezes algumas mulheres acham que não têm direito, ou que não podem, ou que não precisam, ou que não são capazes. Então, eu queria dizer que você é capaz, você pode, seja diretora da sua vida, né? Então, isso é muito importante. Se está incomodando, que incomode o tempo suficiente para você virar a chave e buscar um caminho diferente. Mudar o rumo também, às vezes, faz muito bem. Né? Todo dia uma página em branco, uma né? Página em branco, você construir escreva a sua história, não se distancie de você. E estamos juntas, como eu falei. Juntas e misturadas. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia de vocês, meninas. Tem mais. Daqui a pouco a gente volta com mais.